Fala, Fenômeno Azul! Boa tarde, aí mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente falar, né, do Leão Azul Paraense, gravar o vídeo aqui de segunda-feira. A gente pede de antemão algo que já teria que ser automático, mas infelizmente não é. Deixa um like de vocês, se inscreve no canal, é totalmente de graça, não custa absolutamente nada. É chato, né? Taxativo e tal, mas a gente tem que estar lembrando, né? Então, por favor, deixa o teu like, te inscreve no canal. Por favor, também deixa o teu comentário aí embaixo que a gente, na medida do possível, vai responder cada um de vocês. Sigam a gente também aqui, ó, bem aqui embaixo, no arroba TND_CR33, que é o nosso Instagram, que, por sinal, tá bombando aí cada vez mais. O Clube do Remo, no sábado, perdeu para o Confiança. Não gravamos pós-jogo, logo após a partida, né? Não estava com tempo para fazer isso, mas estamos aqui gravando o vídeo e hoje à noite a gente vai fazer aí pós-jogo, né, às 20h30 e 21h, para a gente falar dessa partida. E já fazer alguns prognósticos, né, perspectivas para o futuro. O Clube do Remo perdeu uma partida que vocês assistiram o jogo, dava para ganhar, principalmente no primeiro tempo. Vamos falar o porquê isso aconteceu e, modéstia à parte, acho que o mês de julho, o início desse mês de agosto, a gente vinha falando que o Remo deveria fazer. E o Remo, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Não fez assim. Quando eu digo Clube do Remo, a diretoria. Vamos colocar aí na tela a classificação. Ontem, mais uma vez, a rodada aí ajudou o Remo. Não ajudou tanto quanto foi a penúltima, né? Mas ajudou. É aquela velha frase que o Remo hoje tem mais sorte do que competência, hoje o Remo tem mais sorte que juízo, está valendo. E os deuses do futebol estão do lado do Remo. O problema é que o Remo não está do lado dos deuses do futebol. E o grande adversário do clube do Remo não é Náutico, não é Ipiranga, não é Londrina, não é Tombense, não é Figueirense. O grande adversário do clube do Remo está lá dentro do Remo. É a sua diretoria. A gente vai explicar para vocês o porquê disso. Será que o Remo ganhou o aviso prévio, como está na capa, ou ainda há possibilidades de classificação? A gente vai falar tudo isso aí e muito mais, porém, antes disso, né, não podemos esquecer dos nossos tão importantes patrocinadores. Né? Primeiramente, aqui, ó, o Império do Sabor, lá do meu amigo Samir, melhor comida da Cidade Nova, ali próximo do Bombeiro, na Cidade de Nova 6, entre WE 80 e 81. Não tem erro. Lembrando que o Império do Sabor tem entrega grátis toda a área aí da Cidade Nova e também está no iFood. Pelo contato, 99365-2129, daí, ó, 99365-2129, você tem todas as informações, você tem o cardápio ali no WhatsApp, né, aquele cardápio tudo bonitinho, e quem for lá presencialmente tem um atendimento de qualidade e comida saborosa, você já sente o cheiro ali, aí que dá mais fome mesmo, né? Então, não esqueça aí, o Império do Sabor, na cidade de Nova 6. Temos também o nosso outro patrocinador, que é as placas solares do meu amigo Márcio Chachá, né? Lá da Ressol Energia Solar. A conta de energia aumentou, a conta de energia está cara, mas para isso você tem aí uma resolução desses problemas. É só instalar placas solares que cabem no seu bolso. Entre em contato com o Márcio Chachá no 991526362, 991526362, que ele tem lá, né, qualquer tipo de negociação que ele vai entender o seu lado. E logo no primeiro mês você já vai sentir aquele desconto no seu talão de energia. E você vai ter aí até 90 dias para pagar a primeira parcela da sua energia solar, né, das suas placas solares. Então, meu amigo, a economia já vem no ato, tá? Mais uma vez, o contato 99152-6362. A gente pede para vocês também que quem puder se tornar membro do canal, a gente agradece de coração, bem baratinho aí no cartão de crédito, e vocês ajudam bastante a gente a seguir nosso trabalho e também cumprir as métricas do YouTube, tá? Então, se torna membro do canal aí, que é super, super, super importante para a gente continuar o nosso trabalho. O Clube do Remo, no sábado, às 17h, contra o Confiança, mais uma vez, né? O Remo, nos últimos tempos aí, o Confiança vem se tornando uma pedra no sapato do Clube do Remo, foi rebaixado em 2021, e o Confiança talvez também tenha deixado o Clube do Remo de férias, né? Não rebaixou, graças a Deus, o planejamento foi feito para não ser rebaixado, né? E o Confiança talvez, mais uma vez, colocou o Remo de férias.
O Clube do Remo fez um bom primeiro tempo, né? Um primeiro tempo até acima da expectativa, com um time com uma formatação diferente. Inclusive, a gente já tinha deixado aqui no pré-jogo de sexta-feira, né? Com a entrada ali do Jadson, do Pedro Vitor, né? E o Rodrigo Alves, o Jadson que jogou ali em alguns momentos de falso 9, até funcionou, né? Fazendo um pivô ali que os dois atacantes do Remo não conseguem fazer, tanto o Ribamar quanto o Ítalo. Mas o que a gente vinha falando durante a semana, que era para o Remo fazer, né? Parece que ou a gente entende muito de futebol, ou melhor, um pouquinho, os caras não entendem nada, porque bola de cristal aqui eu não tenho. Mas o futebol do Remo é tão previsível, tão fácil, que basta o torcedor não ser emocionado para ele saber o que o Remo precisa. O Remo não precisa, a gente falava aqui, pessoal, na moral, tu vai dar 2 milhões para um pedreiro fazer uma cirurgia, tu vai dar 2 milhões para o cirurgião geral fazer serviços, para levantar um muro, para sentar uma lajota. Nenhum nem outro vai conseguir fazer o serviço, né, da especialidade do outro companheiro de serviço. Não vai adiantar. É o mesmo modo de operar dos outros anos. O grande câncer do Remo, chamado Fábio Bentes, lá atrás, vou dar dinheiro para os meus meninos ganhar de confiança no Bainão, e o Londrina foi lá, fez ao contrário, o Remo foi garfado dentro do Bainão, com aquele gol do Neto Pessoa, final dos 90 minutos, choro no Bainão, Remo até hoje poderia estar na Série B, rebaixado. O filme vem se repetindo e ninguém aprendeu nada. Se passou 2021, 2022, 2023, 2024. 4 anos. Os erros estão na cara da diretoria do Remo e ninguém aprende porra nenhuma. E o que aconteceu? O mesmo time parece até... Vale a pena ver de novo, né? Quando passa Lagoa Azul, Ghost, que todo mundo já sabe. O final, Chaves, na SBT, mas não. O mesmo time, numa reta final, só mudou a divisão e um local. O Jadson deu uma enfiada de bola para o Pedro Vitor. Pedro Vitor driblou o goleiro, gol. Normal. O que aconteceu? Bandeirinha anulou o gol. Erro de arbitragem contra o Remo, a favor do Confiança. Não gosto de usar a teoria da conspiração, mas foi tão claro. Gol do Confiança. Falta. Do lado esquerdo. Na cara do juiz, na cara do Bandeirinha. O outro Bandeirinha, ou seja, o Remo foi garfado também. Além de jogar um futebol ridículo no segundo tempo, que a gente já vai falar sobre garfaram o Remo. Sequência da jogada, realmente foi pênalti. O limitado em fim de carreira, quase aposentado, Bruno Bispo, cometeu um erro infantil que o jogador de 37 anos não deveria cometer. Foi pênalti, sim. O jogador e o Confiança não tinha nada com isso. Gol, matou o clube do Remo. Porém, no início da jogada foi falta. O gol do Remo também foi legal. Talvez se tivesse saído 1-0, o Confiança teria empatado? Não sei. Mas o Remo, no mínimo, teria o quê? Um ponto na tabela, que hoje estaria ainda na 8ª colocação, porque ontem a tabela ajudou o Remo. Porém, nada disso vai adiantar, porque são teorias que vêm e acontecem na prática, e o Theo aqui, que às vezes já foi passado como secador, que não sei o quê, que blá, 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 blá. Hoje as pessoas já desmificaram mais isso aí, porque a torcida do Remo conseguiu um pouquinho acordar mais. Tá aí, a gente falou mais uma vez, usem a porra desses batidores que não existem, criem. Não adianta esse marketing do Remo fuleira aí, que endeusa o time em um jogo e no outro diminui as postagens com vergonha, e quando posta leva na cara. Não adianta ser o papelinho executivo aparecer nas vitórias e sumir nas derrotas e não dar mais entrevista. Esse presidente do Remo aí que caldo de goielha, a mesma coisa, não rende nada. O grande câncer do clube do Remo, que falou que ia deixar 4, 5 milhões, depois diminuiu para 4, e agora o time já não tem mais dinheiro, já vai ter dinheiro se o Remo subir, ou se classificar. Por quê? Está contando com a presença dos torcedores, onde o borderô do clube do Remo, toda vez, ó, é uma falcatrua só. E a gente avisando que o Remo precisa, bastidores. Futebol se ganha
antes do juiz apitar. Quando ele apita, às vezes o resultado já está pronto. São José morto, meteu 3 no São Bernardo. Vocês acham que o São José vai abrir a perna para o Remo na última rodada? Já venho falando isso há tempos aqui. Mas há tempos. Porque é muito fácil falar na hora e tu olhar a tabela, isso e aquilo. Não, a gente fala antes. E depois, infelizmente, a gente consegue acertar. Ninguém aqui tem bola de cristal, é Nostradamus. Não, mas é tão fácil de observar isso aí, porque vem acontecendo na história do futebol brasileiro, ainda mais com o negócio de casa de apostas e agora com o Remo. E tá aí mais uma vez. O São José vai jogar a vida contra o Remo. Ontem o Londrina empatou, a gente já vai cair. Vai jogar a vida contra o Remo, porque ainda não está 100% classificado. E vocês acham que a vida do Remo vai ser fácil? Eu não acompanho, eu não gosto muito de grupo de WhatsApp, sabe? De discussão em Facebook, porque tem cada retardado, da torcida do Remo mesmo, que às vezes viaja na maionese, sabe? Nas próprias pernas, falando mais merda. Então, para mim não ouvir e ver essas coisas, eu prefiro até ficar um pouco excluído. O Remo vai ganhar as 2, o Remo vai ganhar as 3. Pessoal, qual é a sequência que o Remo teve ao longo do campeonato, que o Remo ganhou 3 partidas seguidas? O Remo está levando tanta sorte que mesmo o Remo perdendo, como perdeu para o Confiança, como perdeu para a Ferroviária fora de casa por frouxura do treinador, o Remo ainda tem chance. O Remo, sábado, quebrou seu recorde de derrotas em uma competição a nível de Série C. A campanha do Remo na Série C é ridícula. A sorte é que o Remo empatou uma partida só. Mas o Remo nunca perdeu tanto em uma Série C como perdeu nessa gestão desgraçada do Tonhão. Vocês já conseguiram observar isso? E mesmo assim o Remo tem chance de se classificar. Tem gente falando que o Remo, por estar em nono, talvez o Remo dependa de outra. Matematicamente, sim, depende de resultados. O Remo não faz nem a dele, imagina depender dos outros. Mas eu ainda acredito que o Remo, ganhando as 2 partidas, o Remo se classifica com 28 pontos. E eu vou já explicar para vocês o porquê, porque a gente sempre fala antes aqui, para depois, né, colher o resultado. Não falar e pegar a questão da onda, que é fácil pra caralho. Até porque os outros resultados, os outros times não vão conseguir também ganhar 2 seguidas. Só o problema do Remo é o Remo. O problema do Remo, vou repetir, não é Náutico, não é Figueirense, não é Tombense, não é São José, não é Londrina. O problema do Remo é o Remo. Não adianta prometer 2 milhões para esses jogadores ruins do Remo, que os caras não vão resolver. Os caras jogaram tudo que tinham que jogar no primeiro tempo, no segundo tempo morreram. E o treinador, o auxiliar, que não era o Rodrigo Santana, olhava para o banco, quem eu tenho aqui? Culpa é do cara também. Colocou o Ítalo, não tocou na bola. Colocou o Ronald, meu Deus do céu, entrou mal pra caralho. Aí sai João Afonso, entra Rafael Castro. Tu olha pro Bruno Bispo com 2 palmos de língua no chão, não tem ninguém para substituir o cara, porque também o Curuá tinha sido expulso no último jogo e ele tem Adson no banco. Vocês viram as 2 contratações do Remo, as últimas? O Sávio, lateral esquerdo, me fez sentir saudade do Raimar. E o Bruno Bispo, o Bruno Bispo é um jogador comum. Lá atrás já foi bom. Futebol é momento. Tá aí, fez um pênalti infantil. Por que não deu selo tudo nacional deles para eles? Tá aí explicado. O presidente do Remo prometeu contratações. Cadê as contratações? Faltam 2 jogos. Ninguém vai vir para cá. E eu falei, as contratações que vierem para o Remo não se empolguem, porque vão ser jogadores de 4ª divisão que não tem nada demais. Tá aí o Rafael Alves, que veio da 4ª divisão. Rodrigo Alves, perdão. Apenas esforçado, não tem nada demais. Ainda consegue ser menos ruim que as outras porcarias que o Remo contratou. Então esse é o clube do Remo atual. O Remo está em nono. A gente tem que agradecer a Deus. Sério. Desde o início do vídeo eu estou falando sério, mas agora é mais sério ainda. A gente tem que agradecer a Deus que o Remo não tem chances de ser rebaixado. Porque com esse elenco, com essa falta de planejamento, com essa diretoria do Remo aí, cabeça de camarão, você sabe o que tem dentro da cabeça de camarão, né? Era para ser rebaixado. O Remo tem... Pessoal, o Remo tem 8 derrotas, né? 8 derrotas. Deixa eu pegar aqui. O Remo tem 9 derrotas, quebrando essa sequência de derrotas em uma Série C. Isso é ridículo. Você disputar 17 partidas e perder 9, meus amigos. Em uma Série C dessa ridícula, fraquíssima, pífia. 9 derrotas. Só o São José perder mais que o Remo. E a Série C é tão fraca que o Remo tem chance de se classificar sim. Aí na tela para vocês,
os resultados: Confiança 1, Remo 0, São José 3, São Bernardo 0, Caxias 2, Ferroviário 1, Ferroviária 1, Atlético 1, Figueirense 0, Londrina 0, resultado que ajudou o Remo. Londrina poderia ter ganho, né? Seria melhor, mas enfim. A Presidência 1, Volta Redonda 1, Tombense 0, 2 bolas na trave, CSA foi lá, deu um chute, fez um gol. Ou seja, o Remo está contando muito com a sorte. Tombense 0, CSA 1. Náutico 2, Botafogo da Paraíba 0. Hoje teremos Sampaio e ABC, né? Não muda em nada a vida do Clube do Remo. E teremos Floresta e Ipiranga também, na minha humilde opinião aí, não muda em nada a vida do Remo. Vejo muita gente falando, a Floresta pode ajudar o Remo, o Ipiranga perdendo. Pessoal, o Ipiranga tem 3 jogos a disputar. O Ipiranga precisa aí de um empate para praticamente se classificar, entendeu? Então, não vejo nada de diferente aí, tá? Respeito quem olha de outra maneira. A situação do Clube do Remo, na Série C, né, caiu de 8º para 9º, ainda está no páreo, porém o Náutico com a vitória de ontem em cima do Botafogo da Paraíba, que já está classificado, né, e aquele negócio que eu falo, bastidores, o Botafogo tinha perdido um jogo na competição, perdeu outro ontem. Por que será? Enfim, está classificado? Até o tá classificado. Assim como o Volta está classificado e não perdeu para a Presidência, né? Assim como o São José está rebaixado e ganhou do São Bernardo. Então, meus amigos, futebol se ganha nos bastidores, para você colocar na tabela os 3 pontos no apito final, mas para o Remo aqui, eles acham que não. Mas, enfim, vamos lá. O Remo continua em 9º, vocês podem ver aí, é um time que ganha, perde, ganha uma e perde, ganha uma e perde, então o Remo vai precisar agora quebrar o seu tabu, que é ganhar 2 seguidas. Se o Remo empatar contra o Londrina, o Remo estará desclassificado da Série C. O pessoal voltará chorando do Bongueirão no sábado, que com certeza estará lotado. Mas, enfim, esse é assunto para lá de hoje à noite. O Remo está em 9º. Hoje brigam aí Londrina, né, que não ganha 4 partidas, vem de 3 empates seguidos. Londrina, se empatar com o Remo, praticamente garante essa classificação e elimina o Remo. Então, Londrina vem para o Belém para jogar pelo empate, no mínimo. Então, briga por 2 vagas aí. Londrina, Figueirense, Remo, Náutico e Tombense. São 5 times agora por 2 vagas. O Londrina praticamente classificado. Porém, nem tão assim. Né? A grande briga do Remo aí, Figueirense, Náutico e Tombense. Agora entrou o Náutico na parada. Teremos na 18ª rodada, né? Náutico e Ferroviário. Ferroviário que luta contra o rebaixamento. Mas o Náutico joga em casa e o Náutico tem bastidores. O Náutico tem bastidores. Deve somar 3 pontos. E olha só, o Náutico tem apenas 5 vitórias. Remo e Londrina. Empatou, perdeu. O Remo está eliminado da Série C. Não existe outra matemática. Ganhou. Continua acesa as esperanças. Né? Teremos Figueirense e São José. Será que vai rolar mala para o São José? O Remo não vai dar. Será que o Londrina vai dar? Será que o Tombense vai dar? Pode ser. Não esperem nada do clube do Remo. Figueirense e São José no domingo. Né? Remo ganhando do Londrina, dorme no G8, mas pode sair com a vitória do Figueirense perante o São José, que joga em casa o Figueirense. Teremos Tombense e Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba perdeu em casa. Aliás, perdeu fora. Né? Então, é um time que já não tem mais nada, está classificado. Ou seja, a próxima rodada por Remo, além de ser muito difícil de jogar com concorrente direto, teremos os 3 concorrentes do Remo jogando em casa. Difícil. Principalmente Figueirense, que está na frente do clube do Remo. Figueirense precisaria pelo menos empatar, iria 24, o Remo a 25. Vai pegar o Lanterna São José, que ganhou e não tem chance de mais nenhuma matematicamente, está rebaixado. Vamos ver se vai rolar algo nos bastidores. Do Remo não vai rolar. A gente sabe que esses patetas azulinos não entendem porra nenhuma de futebol nem de administração. O Remo, provavelmente, mesmo ganhando do Londrina, dificilmente vai entrar no G8. Então, o Remo precisaria, na última rodada, ganhar do São José fora. O Figueirense, o Remo precisaria conversar com o Volta Redonda. Eu estou avisando isso antes, hoje é 12 de agosto. Eu já venho avisando isso desde o início de julho. O Volta Redonda será o maior aliado do clube do Remo. O Remo com 2 vitórias. Vou repetir. O Remo com 2 vitórias e o Volta Redonda pelo menos empatando em casa com o Figueirense. O Remo estará classificado para a próxima fase, independente do resultado do Náutico, do Tombense e do Londrina na última rodada. O Remo vai precisar
mais do que nunca, se o Remo precisa de um amigo, é o Volta Redonda. Volta Redonda empatando na última rodada com o Figueirense e o Remo ganhando do rebaixado São José, que não será fácil, porque o time do Remo, além de ser ruim, não tem bastidores, o Remo estará classificado. Caso contrário, o Remo não converse com o Volta Redonda se classificou no sábado, no domingo, no caso, né? Ontem. Volta Redonda pode mandar suas reservas, não correr em campo, futebol é isso, estou avisando mais uma vez. O Remo vai mais uma vez amargar uma Série C em 2025 com a pior campanha em número de derrotas na sua história. Repetindo, o Remo depende só de si. Até o Volta Redonda precisa empatar ou ganhar do Figueirense na última rodada. Não é difícil. O Volta Redonda é muito mais time que o Figueirense. Se o Volta Redonda jogar o básico, o Figueirense não ganha. Mas para isso, meus amigos, ou o Remo molha o pé da planta, ou o Remo me faz sorrir, ou o Remo ficará fora. O grande adversário do Remo é o próprio Remo, e o segundo adversário do Remo é o Figueirense. E o grande amigo do Remo é o Volta Redonda. Ganhar do Londrina, entra no G8 no sábado, acredito que no domingo saia do G8 para o próprio Figueirense, que deve ganhar do São José, e na última rodada, no dia 24/8, ou o aviso prévio, como está na capa, funciona, né? Finda o seu vigor, ou o Clube do Remo passa para a próxima fase, aí é outras lives, outros vídeos, outras preocupações daqui para frente, né, para não dizer outra coisa. Tá? Então, a última rodada é que vai definir. O Remo ganha, o Remo conversa com o Volta Redonda empata e o Remo estará classificado, independente se o Náutico ganhar de 10-0, se o Tom Benz ganhar de 15-0, porque o Remo, em número de vitórias, entraria no G8. Tá? Então, repetindo, o grande hoje adversário do Remo é o Remo. E o segundo adversário do Remo é o Figueirense. E o grande amigo do clube do Remo, depois da sua torcida, né? Logicamente, se não fosse a gente, esse clube já tinha acabado, é o Volta Redonda. Ou entre em contato com o Volta Redonda, ou o Remo estará fora da Série C mais um ano. Deixa teu like, inscreve no canal, compartilha o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, de se tornar membro. E hoje, às 20h30, 21h, todo mundo ligado aqui no Tudo Nacional deles, para a gente fazer uma live, para a gente explicar isso aí e muito mais do Leão Azul Paraense. Valeu, galera. Um abraço, até mais tarde. Fui.